Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa se recolher e vamos nos desligando das nossas preocupações, fazendo algumas respirações profundas e lentas. Vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração e vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, imbuídos nesse espírito de amor, de compaixão, de aprendizado. Aqueles que quiserem fechar os olhos para uma melhor concentração, fiquem à vontade. E assim, nós agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todo o seu amor, pelo acolhimento e misericórdia que Ele tem por cada um de nós. E aos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos inspirando, nos auxiliando em nossa caminhada. E assim agradecidos, nos sentindo mais serenos, nós vamos para as nossas vibrações, movimentando as nossas energias através dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para os nossos irmãos que estão em sofrimento. E assim vibremos para todos os enfermos, nos hospitais, nas clínicas de recuperação, aos nossos idosos nos asilos, às nossas crianças nos abrigos, aos nossos irmãos em condição de rua, muitos presos aos vícios, outros dementados. Vibremos para que tenham fé, esperança e sejam assistidos pelos espíritos de luz de acordo com a sua necessidade. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, essa casa abençoada que nos acolhe, nos possibilitando ter as experiências necessárias para a nossa evolução. Vibremos. Vibremos por todos os países e seus dirigentes, que possam receber as intuições, as orientações do plano espiritual, que saibam a importância de seus cargos por dirigirem milhares de pessoas. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que possam receber essas energias balsâmicas de paz, saúde e equilíbrio, que sejam assistidos conforme a necessidade de cada um, onde quer que estejam. Vibremos. E assim agradecidos ao nosso Pai de infinito amor e bondade, pedindo que Ele nos fortaleça na fé, que nos dê coragem, força, determinação para que sejamos pessoas melhores, para que possamos trazer para o nosso dia a dia esse amor que o Mestre Jesus nos deixou, que possamos seguir durante toda a semana este clima de amor, de paz e de misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Obrigado, Senhor, pela luz deste ambiente. Obrigado, Senhor, pela paz que se faz presente.
Obrigado, Senhor, pelo amor que vibra nesse templo. Obrigado, Senhor, que o teu perdão nos sirva de exemplo. Peço aos irmãos que aqui se reúnem em nome de Jesus. Não se revoltem com as leis que os punem, carreguem sua cruz. Em nossas vidas passadas, semeamos muitos sofrimentos, e a divina justiça imploramos por esses momentos. Ao partirmos pro mundo invisível, caímos na realidade, e o arrependimento indizível pela nossa maldade nos marcou tão profundamente em nosso coração, que imploramos desesperadamente o divino perdão. Obrigado, Senhor, por esta nova oportunidade. Obrigado, Senhor, agradeço de todo o coração. De hoje em diante, Senhor, vou viver para a caridade. Tu ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação. De hoje em diante, Senhor, vou viver para a caridade. Tu ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação. Kardec, no túmulo de Kardec está escrito uma frase, uma famosa, porque ela é ela é a síntese, dessa ideia da reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. É a lei de justiça. É a lei do progresso. É a lei que a gente encontra a misericórdia divina nessa possibilidade. Para uns entendem que é um sofrimento, para outros é abençoada reencarnação. Nós vamos então perceber que nós somos herdeiros, o homem é herdeiro de si mesmo. Eu não herdo de ninguém, não herdo de mim mesmo. Eu levo as sementes quando vou e trago as minhas sementes. E essas sementes vão dar frutos. Que frutos são esses? Frutos relativos às minhas escolhas. Podem ser bons frutos ou maus frutos. Junto a essas sementes que eu trago da outra vida, que é o passado, eu adiciono o presente, o hoje, criando novas situações, gerando novas expectativas para o espírito. Olha só, o passado vem com os seus frutos, desencadeando uma série de coisas que você fala assim, eu não dei motivo para que isso acontecesse. Foi lá atrás, essa semente do passado.
E hoje eu tenho presente criando novas situações. Ou essas novas situações vão piorar mais ainda, porque eu vou me afinizar com o passado, ou elas vão atenuar. E esse passado com o presente vai dar origem a quem? Ao futuro. Ao futuro mesmo. Longo ou aqui muito próximo. Ao futuro. Então nós vamos percebendo que essa escolha do caminho do Espírito, como ele vai andar nesse ato, se ele vai escolher o caminho do mal ou se ele vai escolher o caminho do bem, é uma opção dele. A misericórdia divina nos dá a liberdade de escolha que ninguém deve abrir mão. Ser humano nenhum em sã consciência abre mão dessa liberdade. Liberdade de escolher. E escolhi sim. E o meu caminho é resultado das minhas escolhas. O que é o meu destino hoje? O meu destino hoje é o somatório, é o total das minhas escolhas de longo tempo atrás. Por isso que a gente olha para a criatura e fala assim, mas meu Deus, ela é tão boazinha, ela desde pequenininha e tem esse destino. Eu estou vendo o Espírito hoje. São os frutos da semente do passado dando seus resultados. E a lei é da lei e vai se cumprir a lei. Brasil, pátria do Evangelho. Vivemos tempos de grandes mudanças, tempos em que a humanidade parece estar no limiar de algo grandioso e transformador. Esses momentos de transição não são meramente fruto do acaso, mas fazem parte de um processo planejado e guiado por forças superiores. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografada por Chico Xavier, nos oferece uma visão profunda do papel que nosso país desempenha nesse cenário de transformação. Segundo essa obra, o Brasil foi escolhido para ser o berço da renovação espiritual da humanidade, um local onde o Evangelho de Jesus seria disseminado e compreendido em sua essência mais pura. Esse compromisso espiritual, assumido desde tempos imemoriais, está agora mais evidente do que nunca, à medida que enfrentamos crises políticas, sociais e morais que nos desafiam a evoluir e a nos unir em torno de valores mais elevados. As obras de Divaldo Franco, como as mensagens de Joana de Ângeles, complementam essa visão, trazendo à luz a necessidade de transformação interna de cada um de nós. Divaldo destaca que a transição planetária não é apenas um evento externo, mas principalmente uma mudança de paradigma dentro de cada ser humano. À medida que elevamos nossos pensamentos e ações, contribuímos para o estabelecimento de uma nova era, uma era de paz e fraternidade. Os desafios que enfrentamos hoje, como as crises ambientais, as injustiças sociais e a polarização ideológica, são reflexos desse processo de transição. Eles nos impõem escolhas: continuar apegados ao materialismo e ao egoísmo ou abraçar os ensinamentos espirituais que nos convidam à renovação. A doutrina espírita nos ensina que a transição planetária envolve a separação do joio do trigo, em que os espíritos que não acompanham essa evolução moral e espiritual são naturalmente direcionados a mundos compatíveis com seu grau de desenvolvimento. Estamos vivendo o ápice dessa transição e os sinais estão por toda parte. A pandemia recente, as mudanças climáticas acentuadas e a crescente insatisfação com as estruturas sociais são apenas alguns exemplos de que o velho mundo está se despedindo, dando lugar a uma nova realidade. Mas essa transição, embora dolorosa para muitos, é também uma oportunidade sem precedentes para recomeços. O Brasil, como pátria do Evangelho, tem um papel fundamental nesse processo.
É aqui que novas ideias e valores espirituais encontram terreno fértil para florescer, irradiando para o mundo inteiro. Mas essa responsabilidade não recai apenas sobre o território, e sim sobre cada um de nós. Somos chamados a ser os trabalhadores da última hora, aqueles que, mesmo diante das dificuldades, mantêm acesa a chama da fé e da esperança. Portanto, diante das dificuldades que o mundo atravessa, não nos deixemos abater. Ao contrário, reconheçamos o papel que nos cabe nesse grande plano divino. A transição planetária é uma realidade e cabe a nós, espíritos encarnados nesse momento crucial, fazer a nossa parte contribuindo com amor, caridade e a prática dos ensinamentos de Jesus. Pensemos nisso. Reflexão do livro Sinal Verde, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. De novo, nós vamos refletir sobre nos domínios da voz, da palavra, da fala. Então, quando nós vamos pensar sobre isso, vamos observar como vai indo a nossa voz, a nossa expressão de palavras, porque a voz é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um de nós, porque a voz está carregada pelo magnetismo dos nossos próprios sentimentos. Então, quando falamos, vai o nosso sentimento. Estou com raiva, ou estou assim, magoada, uma voz assim de desânimo. Tem que observar tudo isso. Portanto, vamos falar em tonalidade não tão alta que possa assustar o outro e nem tão baixa que possa criar dificuldade a quem ouça, Às vezes você fala tantas coisas, mas em uma tonalidade que ninguém está ouvindo ou não consegue interpretar. Então, sempre vamos repetir com paciência o que já foi dito para aquele que está ouvindo, sem alterar o tom de voz. Por quê? Porque devemos entender, entender o que nem todas as pessoas trazem uma audição impecável, nem todo mundo consegue. Às vezes tem uma pequena surdez, não consegue ouvir direito. Então, a quem não dispõe de facilidade para ouvir, nunca dizer essas frases tão agressivas. Olha, veja bem a frase. Você está surdo? Ou você quer que eu grite? Ou quantas vezes você quer que eu fale? Nossa, você não consegue entender. Isso é um tom de quem está irado. Então, vamos conversar sempre com serenidade, calmo, com respeito, colocando-se no lugar da pessoa que está escutando. Assim, nós poderemos educar as nossas manifestações verbais, com mais segurança e proveito. Quer dizer, estarmos conscientes de como nós expressamos as palavras, em que tonalidade, Em qualquer conversação, até por telefone, vamos recordar que no outro lado do fio, está alguém que precisa de sua calma, a sua serenidade, a sua paz, a fim de manter a própria tranquilidade para o outro também. Então, aqui devemos sempre nos lembrar da regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Vocês lembram? De não fazermos ao outro o que não queríamos que o outro nos fizesse. Então, essa regra foi assim estimulado, ensinado pelo nosso Mestre Jesus, de se colocar no lugar do outro
e de amar o próximo como a nós mesmos, é a tal de empatia, né? Então, quando percebemos este amor interno dentro da gente para poder emanar o amor para o outro, vamos lembrar, né, de como, em que tonalidade nós vamos nos comunicar, falar para o próximo. E com isso, com essa reflexão, vamos sempre lembrando de dizer fé e equilíbrio em todas as direções.